Hoje nós encerramos a nossa série de mensagens sob a luz do Espírito Santo. E hoje nós nesse ano do sobrenatural, nós já caminhamos por algumas temáticas. E hoje nós encerramos a segunda temática do ano, que é justamente caminhando sobre a luz do Espírito Santo. E nessa temática nós já falamos sobre entrega, nós já falamos sobre mente transformada, nós já falamos sobre render a Ele nossas vontades, nossos desejos e as nossas vontades. E hoje nós vamos falar sobre ter uma vida completamente influenciada pelo Espírito Santo, vivendo completamente influenciados pelo Espírito Santo. Para isso eu convido você ao texto de Atos 6. Vou te dar um conselho para que você na sua casa leia com calma do 6 ao 8, do capítulo 6 ao capítulo 8 de Atos, que justamente vai falar do personagem que nós vamos trazer hoje para a nossa reflexão. Enquanto você está aí procurando Atos 6, eu tenho pedido para que você divida, conte os seus milagres, conte os seus testemunhos, para que a gente possa fazer um compêndio, ao fim do ano, lá na nossa quinta de ativação, sobre os seus milagres. E bom, hoje eu estou estreando um presente. Porque a gente vai chegando assim na idade do pastor Reinaldo, Aí as vistas vão ficando mais, carregadas, mais cansadas, entendeu? E aí, o celular é bom para isso, mas aí você tem que colocar uma letra 40, aquela coisa assim, para ficar mais fácil. E aí, a palavra do Senhor em Lucas 11:10 fala: pedi e dá-se-vos-á. Tadã! E aí uma filha amada me deu de presente esse tablet, gente. Agora está mais fácil de ler, tá bom? O meu medo é ficar aqui igual o pastor, aquela coisa assim, e tal. Vou tentar não ter os trejeitos dele, tá bom? Então, mais um testemunho aí. Peço, será dado, mesmo que seja uma coisa simples, E eu lembro que quando eu conversava com essa filha amada, eu disse assim, é justamente para eu usar na pregação, porque todos os pastores têm, menos eu. Ela, então eu te dou, toma. Pedi, dá-se-vos-á, gente. Vocês não têm porque não pede. A palavra nos afirma isso, Atos 6. Como eu disse para você, você vai ler do capítulo 6 ao capítulo 8 em casa, mas eu quero ressaltar com você apenas o verso 8 do capítulo 6. O verso 8 do capítulo 6 diz assim: Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Parafraseando, Estevão, completamente influenciado pelo Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Paizinho, toda honra e toda glória damos exclusivamente ao Teu nome. Obrigado, Pai, porque é um privilégio nós estarmos nos Teus átrios nessa noite. É um privilégio para nós podermos ser alvos da Tua palavra. É um privilégio para nós estarmos em família. E é um privilégio, Senhor, para nós podermos viver o sobrenatural nesse ano de 2025. Obrigado, ó Pai, por todas as temáticas que já têm sido trabalhadas. Obrigado, ó Pai, por todas as palavras. Obrigado, Senhor, obrigado. E mais uma vez, Senhor, rendemos a Ti o nosso coração e a nossa mente, clamando que o Senhor fale ainda mais, transforme-nos ainda mais pelo poder da Tua palavra, até que sejamos, ó Pai, completa e totalmente influenciados pelo Teu Santo Espírito. Assim, Senhor, eu calo a minha voz nessa noite, para que a Tua voz ecoe através da minha garganta a Tua família aqui reunida nessa noite. Assim oramos em Jesus. Amém e amém. Eu disse isso numa pregação ainda em janeiro, e eu torno a repetir, mas trazendo uma segunda pergunta.
Quem é você no reino da influência? A presente era que nós vivemos, tudo é influência. E sim, somos extremamente influenciáveis e influenciados. A pergunta que se coloca é essa: se temos recebido boas influências, se temos sido boas influências. Essa foi a pergunta que eu fiz na palavra que eu usei, essa frase. Mas hoje eu quero trazer uma outra reflexão com você ainda em cima dessa pergunta. Por que é tão importante nós pensarmos em influência? Porque a influência, inevitavelmente, vai levar você para isso aqui, ó. O que é isso aqui, igreja? A influência geralmente é um indicativo para onde você tem colocado o controle da sua vida, o controle da sua alma. E aí vem a segunda pergunta que eu queria colocar para você. Quem tem o controle da sua vida? Aí você vai falar a plenos pulmões: Deus tem o controle da minha vida. Aleluia! Mas aí eu vou fazer igual eu faço com os meus filhos. Me faz acreditar nisso. Porque se realmente Ele tem o controle da nossa vida, por que somos tão influenciados pelo pecado? Por que somos tão influenciados por essa época, por essa era? Por que a moda que está sendo dita pelo mundo, às vezes, dita os nossos pensamentos? Eu volto à pergunta: quem tem o controle da sua vida? Toda a influência no mundo está pedindo o controle da sua vida, o controle da sua alma. As redes sociais, as mídias, as notícias, tudo te influencia. A conversa com um amigo, tudo te influencia. E tudo querendo o controle da sua vida. Nós precisamos ter uma vida que é completamente influenciada pelo Espírito Santo. Completamente. De tal forma que Ele tem o controle da nossa vida e nós mesmos não tenhamos controle nenhum. E aqui eu quero fazer algumas distinções com você. A primeira diferenciação que eu quero fazer com você é entre possessão e manifestação. Pessoas que são possessas e manifestações do Espírito. Ok? Possessão aqui eu já estou querendo colocar possessão demoníaca, tá? Para você ficar claro nisso. Na possessão demoníaca, a pessoa não sabe o que está fazendo. É justamente aquele espírito maligno tomando a vida da pessoa e fazendo arruaças com ela. Tanto é que, geralmente, após a expulsão do demônio, geralmente após a libertação daquela vida, aquela pessoa parece que acorda de um coma, né? Onde estou? Quem sou eu? Por quê? Ela não tinha domínio sobre o seu corpo naquele momento. Já nas manifestações espirituais, isso não existe. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Seus olhos estão funcionando, seus ouvidos estão funcionando, seus sentidos estão funcionando, está tudo funcionando. Ok? Qual que é o detalhe entre um e outro? Por que nós não podemos, de certa forma, ter uma vida completamente possessa pelo Espírito Santo? Justamente por isso. Porque o Espírito Santo, ele não quer tirar os seus sentidos de você. O Espírito Santo não quer que você seja uma marionete na mão dele. O Espírito Santo, assim como nos afirma a palavra, quer que trabalhemos com ele. Quer que andemos com ele, na direção dele. É ele nos guiando e nós caminhando ao lado dele. É por isso que nós precisamos render voluntariamente os nossos sentidos a ele. Então agora os meus olhos vão ver o que o Espírito Santo quer que eu veja. A minha boca vai falar o que o Espírito Santo quer que eu fale. As minhas mãos vão tocar, os meus pés vão ir aonde o Espírito Santo quer que eu vá. Essa é a diferença. Por isso que precisamos ter uma vida influenciada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não quer que você seja uma vaquinha de presépio. O Espírito Santo não quer que você seja uma marionete na mão dele. O
Espírito Santo quer que você seja filho, e um filho obediente. Um filho que ama e caminha com seu pai. Só que beleza, pastor. O senhor falou isso aí, tranquilo, deu para entender? Amém? Só que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tem vários textos que diz: e o Espírito se apoderou daquela vida. Um personagem clássico para você aqui. Sansão. E o Espírito se apoderou da vida de Sansão, e Sansão matou 1000, com uma queixada de uma mula. Correto, pastor Reinaldo? E derrubou exércitos, e catou uma porta de bronze no braço. Beleza. Só que entre um episódio e outro, como é que era a vida de Sansão? Pega o texto lá em Juízes, gente. Por mais que ele fosse um nazireu, Sansão era um completo, desculpe o termo que eu vou usar, por favor, era um completo desgraçado. Era alguém que não obedecia o espírito que se apoderava dele. Era alguém que queria fazer as suas próprias vontades, queria ter os seus próprios desejos, você vê isso. E o Senhor mesmo assim usava Sansão, sabe por quê? Por misericórdia. E sim, por vezes o Senhor nos usa por misericórdia. Mas o agrado do Senhor não é nos usar por misericórdia. O agrado do Senhor é termos uma vida influenciada totalmente por Ele. Uma vida que caminha lado a lado, dia a dia. O nosso grande objetivo de vida não é ter o Espírito nos apoderando, mas é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque aí não vão ser rompantes do Espírito, vai ser vida de milagre todos os dias. De todos os exemplos sobre ser cheio do Espírito Santo que nós poderíamos citar, eu escolhi Estevão para a gente hoje conversar sobre ele. E o próprio texto já começa dizendo: Estevão, cheio do Espírito Santo. Não tem conversa. Não havia rompantes na vida de Estevão. Estevão vivia 24/7 a presença do Espírito Santo. É esse o seu desejo, amada família? Esse é meu desejo, viver 24/7 a presença do Espírito Santo. É estar dormindo e sentir a brisa dele, cuidando de mim. Ou ser acordado às 4 horas da manhã para poder estar com ele. Aí você está falando para alguém que gosta muito de dormir, você já percebeu isso, né? Mas quem é esse Estevão? Nos capítulos que eu falei para você ler, você vai encontrar 4 Estevãos. Primeiro, do verso 1 ao verso 7 do capítulo 6, você vai encontrar o Estevão servo. Sim, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 7 do capítulo 6, você vai ver a eleição dos diáconos. A primeira ordenação dos diáconos. E alguns estudiosos dizem que essa ordenação, essa eleição dos diáconos, foi colocada aqui no capítulo 6, simplesmente para ser um pano de fundo para a história de Estevão. Porque um dos diáconos que foi ali eleito, ali foi ordenado, foi justamente Estevão. O que mostra esses versos para nós? Estevão era servo, era um homem simples, mas qualificado. Um homem simples, porém qualificado. Seja simples, porém qualificado. Alguém que tem qualidades, predicados. Estevão tinha. Do verso 8 ao verso 15, que foi de onde nós tiramos o verso que nós lemos, nós encontramos o segundo Estevão, Estevão que é a testemunha. Um homem comum, mas poderoso. Por quê? Do verso 8 ao verso 15 aqui, Estevão não se contentou simplesmente em servir às mesas. Estevão foi pregar o Evangelho. Estevão pregou o Evangelho. Porque pregar o Evangelho é para todos, indistintamente. Então ele falou assim, não, beleza, eu já sirvo na igreja, tenho lá o meu crachá de voluntário, tranquilo, cumpro a minha escala, aleluia, glória a Deus, e acabou. Não. Ele foi além disso. Ele entendeu que ele, cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, era testemunha de Jesus. Em Jerusalém, Judeia, Samaria
e até os confins da terra. Estevão era também uma testemunha. Seja você também uma testemunha. Alguém que é comum, mas poderoso. Do capítulo 7, do verso 1 ao verso 53 do capítulo 7, você encontra o terceiro Estevão, o Estevão juiz. Um líder corajoso e ciente da sua posição. Estevão sabia quem ele era. É por isso que tudo que vai ser feito com ele, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, Estevão não se amedrontou. Estevão não teve medo. Pelo contrário, ele se levantou e até mesmo aqueles que os acusavam foram acusados pela palavra de Estevão, pela vida de Estevão. Que sejamos dessa forma. A própria palavra nos afirma que nós um dia julgaremos os anjos. A palavra nos afirma isso. Sabe como é que eu enxergo essa passagem? Nós seremos testemunhas de acusação. É como se Deus apontasse para nós e dissesse assim, não que Ele precise, ok? Está vendo esses aqui? Eram infinitamente menores do que vocês e conseguiram. E vocês? Pegou? Um líder poderoso, um líder corajoso, ciente da posição que tem. Do verso 54 ao verso 60, nós encontramos o último Estevão, o primeiro Marte. Aquele que assinou o seu testemunho com sangue. E está chegando o dia da gente assinar o nosso testemunho com sangue. Não tenha medo desse dia. Não tenha. É necessário que o que há de vir venha, para que como espero o dia em que verei a face do meu amado. O Estevão Marte mostra para nós alguém que foi completamente influenciado pelo Espírito Santo. Porque a palavra que nos é liberada no começo de Atos diz justamente disso. Vocês vão receber poder, vocês vão receber o Espírito Santo, mas com qual finalidade? Para dar poder a vocês. Poder tal de vocês entregarem a vida pelo Evangelho. E nos consideremos bem-aventurados quando chegar esse dia de entregarmos a vida pelo Evangelho. Amém, igreja? E é por isso que numa noite singular como essa, nós precisamos tirar algumas lições daqui, de como ter uma vida completamente influenciada pelo Espírito Santo. Então, em cima desses Estevãos, que foram apresentados aqui, as várias faces do nosso amado irmão Estevão, nós vamos tirar algumas características de alguém que é influenciado pelo Espírito Santo. Aqueles que são completamente influenciados pelo Espírito Santo, primeiro, têm um propósito de vida extremamente elevado. Quem é influenciado pelo Espírito Santo tem um propósito de vida extremamente elevado. Atos 6, do 8 ao 15. Nessa passagem você vai encontrar o testemunho e a acusação de Estevão. Então vamos lá. No verso 8 você vai ver que diz assim, Estevão cheio de graça e de poder, certo? A palavra que é usada ali dá a ideia de ter totalmente a alma preenchida. Então, quando o verso 8 aqui do capítulo 6 está dizendo para nós que Estevão era cheio do Espírito Santo, estava dizendo assim, Estevão tinha sua alma completamente preenchida pelo Espírito Santo. Não havia espaço para mais nada, a não ser o Espírito Santo. Precisamos ter essa vida. Esse desejo de sermos completamente preenchidos pelo Espírito Santo, até que não sobre mais nenhum espaço. O verso 9 mostra o primeiro ataque. Qual foi o primeiro ataque? Estevão dá-se a pregar, ok? Aí a galera da sinagoga, que era um grupo de pessoas que se reunia para ler e interpretar a lei, começou a ouvir a pregação de Estevão.
E aí chamou Estevão para, o sentido que dá aí é examinar Estevão. Para ver se ele estava falando lé com cré. Ok? Para ver se ele estava falando aquilo que a palavra diz. O verso 10 eu já coloco aqui. Mostrava que a fala, as ações, a vida de Estevão não tinha oposição. Eles não conseguiram achar nada contra a vida de Estevão. Já viu isso em outra passagem? Talvez o fim dos evangelhos, agora há pouco, né? Pôncio Pilatos tentando achar alguma coisa contra Jesus. O Sinédrio tentando achar alguma coisa contra Jesus. Herodes tentando achar alguma coisa contra Jesus. Não foi achado nada contra ele. Porque assim como Jesus, Estevão estava com a sua alma completamente preenchida pelo Espírito Santo. Então aquele povo não conseguia resistir. Porque eles vinham falando de teorias. Estevão demonstrava poder assim como Jesus. Não resistiam a Estevão. Aí eles partem para o golpe baixo. Do verso 11 ao verso 14 do capítulo 6. Eles subornam alguém para falar contra Estevão. Qualquer semelhança com a história de Jesus não é mera coincidência. O contexto para nós de blasfêmia dá a ideia assim de uma informação falsa, correto? Levantar uma informação falsa contra Estevão. Não. O sentido que é colocado aqui do verso 11 ao verso 14 foi uma acusação produzida por deturpação. Em outras palavras, tiraram as palavras de Estevão do seu contexto. Estevão estava falando A, eles, não. Estevão está dizendo meio A. Ok? E deixa eu aqui colocar algo para você que é singular. Nós cremos, nós somos uma igreja família que ama, crê e vive a palavra de Deus em amor, amém? Então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém nem se torna, ela é a palavra de Deus. Ponto final. Mas, se eu pegar qualquer palavra, qualquer verso, qualquer trecho e tirar ele do contexto que a Bíblia mostra, eu provo e faço o que eu quiser. Eu legalizo as questões de gênero, eu legalizo as questões das drogas, eu legalizo a questão da promiscuidade e tantas outras da morte, eu legalizo o que eu quiser. Eu provo, eu mostro, eu faço o que eu quero. Foi exatamente o que fizeram com Estevão. Pegaram a pregação dele, tirou-se do contexto para falar, olha, ele está falando contra Moisés. Ele está falando contra o templo. No mínimo covardes, né? No mínimo. Eu falei que eles partiam para o golpe sujo, né? Só que o verso 15 diz que todos que estavam no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Estevão estava sendo acusado falsamente, estavam levantando calúnias contra ele, blasfêmias contra ele, e Estevão estava sereno. O rosto de Estevão transparecia o brilho da serenidade. É por isso que nós, enquanto filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, e tendo uma vida influenciada por Ele, podemos passar das situações mais adversas, mais escabrosas que sejam, e manter o nosso brilho de serenidade, concedido pelo Espírito Santo. Nós, tendo uma vida completamente influenciada pelo Espírito Santo, não nos desesperamos. Estevão poderia lhe arrancar os seus poucos cabelos que poderia haver. E dizer, mas estão falando mentiras contra mim. Não. Como eu disse um pouco acima, ele sabia quem ele era. Então ele ficou sereno. E ficou sereno também porque ele tinha um propósito de vida extremamente elevado. Qual era o propósito de vida de Estevão? Ser testemunha da palavra da cruz. E não existe testemunho maior do que esse.
Não existe prova maior do que essa. Guarda isso aqui. O maior de todos os poderes somente pode ser acessado por um coração que é servo. Olha o verso 53 do capítulo 7. Pode olhar aí. Eu sei que você não fechou a Bíblia. Olha o verso 53 do capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos, e à destra do Todo-Poderoso, um semelhante ao Filho do Homem. Naquele momento, Estevão estava tendo uma experiência ainda em carne, do que ele viveria daqui a alguns segundos. A palavra do Senhor nos afirma que aquele que viu a glória de Deus não sobreviveu para contar a história, certo? Mas Estevão era um servo tão amado que nos seus últimos momentos o céu se escancarou para receber ele. Alguns estudiosos colocam isso, eu acho isso fantástico, que Jesus está de pé para receber uma vida que é completamente influenciada por ele. Como já foi falado aqui nessa noite, como nós esperamos esse dia em que ouviremos o nosso amado Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Aqueles que têm um propósito de vida extremamente elevado. A gente não vive com a cabeça no céu, a gente vive com a mente além dos céus, aonde Deus está sentado. Aqueles que são completamente influenciados pelo Espírito Santo têm uma vida têm um propósito de vida extremamente elevado. Quando verdadeiramente entregarmos tudo ao Senhor, Ele nos concederá um propósito elevado que nossas almas tanto almejam. Talvez você ainda não encontrou o propósito da sua vida, porque você ainda não rendeu tudo ao Senhor. Essa é a noite de render tudo a Ele. Essa é a noite de pegar o controle da sua vida e falar o quê? Senhor, é seu e de mais ninguém. Até que a sua alma seja completamente tomada pelo Espírito Santo. Aqueles que são completamente influenciados pelo Espírito têm um propósito de vida extremamente elevado. Segundo, aqueles que são completamente influenciados pelo Espírito Santo possuem uma intimidade profunda e contínua com a verdade. Aqueles que são completamente influenciados pelo Espírito Santo possuem uma intimidade profunda e contínua com a verdade. O capítulo 7 inteiro de Atos. Aqui vai ser pior que o UFC. Ultimate Fight Championship. Aqui é sangue, desculpa o termo que eu vou usar, tá, gente? Estou exagerando. É sangue, dente e partes de corpo voando. Mas você pensa assim, é os acusadores moendo Estevão? Não, é Estevão moendo os acusadores. Leia, gente, o capítulo 7. Acusaram Estevão de dizer assim: você está falando contra a lei, contra Moisés. Você está falando contra o templo. Aí começa a pregação. A maior pregação que você vai encontrar em Atos é o capítulo 7. É Estevão pregando, não é nem Pedro. Aí Estevão começa light, ele começa narrando de Abraão, passando por Jacó, passando por José, passando por Moisés, e vai narrando. E vai colocando, do verso 1 ao verso 43, ele vai narrando. Ele vai assim, não falaram que a minha pregação está fora de contexto, então eu vou pregar ela na íntegra para você. Toma. E vai falando. E vai falando. Até ali, aqueles caras já não tinham nada contra Estevão. E Estevão estava dizendo a verdade. Estevão não estava falando o que os acusadores disseram para ele. Se Estevão para a pregação dele aqui, Estevão sairia ileso do sinédrio. Só que o verso 44 ao verso 50, lembre-se que eu mostrei para você que é nesse momento, Estevão está ali como juiz. Do verso 44 ao verso 50, Estevão veladamente vira para o sinédrio e diz assim:
cambada de hipócritas. Os idólatras, aqueles que estão indo contra Moisés, estão indo contra o templo, são vocês. Nesse momento, o texto nos afirma que eles rangiam os dentes de tanta raiva de Estevão. Eles bufavam contra Estevão, demonstrando, verso 51, verso 53, quem era o verdadeiro culpado. Quem eram os verdadeiros culpados. E o fantástico, o emblemático disso, lembra que eu estou falando que é Estevão que está moendo os acusadores? Ele está dizendo assim, vocês acabaram de fazer isso com Jesus, estão fazendo comigo de novo. Vocês não deram ouvido à palavra. E tem uma parte aí no meio dessa pancadaria, que ele diz assim, vocês não ouvem o Espírito Santo. Vocês estão me incriminando de algo que eu não fiz. Vocês estão tirando as minhas palavras do contexto, sendo que vocês não conhecem a verdade. Eu conheço. A vida de Estevão era um testemunho contra aqueles homens, porque a vida influenciada pelo Espírito Santo se torna testemunha da verdade. Mas não simplesmente isso, a vida influenciada pelo Espírito Santo é íntimo da verdade. É íntimo, é próximo. Não adianta nós falarmos que conhecemos, amamos, cremos e vivemos essa palavra se nós não temos intimidade com ela. Eu não estou falando de lembrar latitude e longitude, porque eu também sou péssimo. Ok? Eu já falei isso aqui em algumas pregações. Mas é assim como nos afirma o salmista, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu jamais pecar contra ti. É saber que existe um Deus soberano, que nos amou de tal maneira que se entregou por nós. E é pela graça dele que nós vivemos. E é pela graça deles que ganhamos a eternidade. Conhecimento íntimo e profundo e contínuo da verdade. Diante de um filho da verdade, nenhuma acusação se impõe. Como que eu vou acusar alguém de ser verdadeiro? Você conhece essa acusação? O Hugo é um cara verdadeiro. É por isso que eu não gosto dele. Isso é loucura. Contra a verdade, nada se pode a não ser pela verdade. Nesse caso, eu vou ter que exaltar, cara, como o Hugo é um cara verdadeiro. Preciso ser mais verdadeiro como ele. Nenhuma acusação se impõe, mas também nenhuma acusação fica encoberta. Aquela galera achou que diante de um filho da verdade, eles sairiam de boa, como foi com Cristo Jesus. Mas lembre-se, eles pagaram para isso, né? Aí Estevão agora falou assim aqui, os hipócritas são vocês. Vocês não estão querendo saber do templo, vocês não estão querendo saber da lei de Moisés, vocês estão querendo saber de poder humano. Mas as minhas palavras não se constituem em poder humano, se constituem em poder divino, se constituem numa completa influência do Espírito Santo. É por isso que eles não podiam resistir a Estevão. Quando nós fomos completamente influenciados pelo Espírito Santo, nenhuma acusação nos poderá ser feita. E nenhuma acusação ficará encoberta. Nenhuma. Porque aqueles que são influenciados pelo Espírito Santo têm uma intimidade profunda e contínua com a verdade. Somente pela transformação constante de nossas mentes, seremos capazes de, enfim, ser um com a verdade. Somente sendo transformados dia após dia, sendo influenciados dia após dia, seremos um com a verdade. De tal forma que o que você disser seja verdade. Lembremos-nos do exemplo de Elias. Segundo a minha palavra, não vai chover. Ô, grandão esse Elias aí, hein? Não, ele conhecia tanto a verdade, ele tinha intimidade tanto com Deus, que ele já sabia o que Deus ia fazer. E é óbvio, eu disse isso aqui para o profético, vou dizer para vocês aqui abertamente. Se Elias chega para Acabe, que era um desviado, e diz assim, olha, Deus manda te dizer que não vai chover, Acabe ia fazer para ele, e daí?
Eu não creio no seu Deus. Mas aí uma vida completamente influenciada pelo Espírito Santo. Elias chega diante de Acabe, então vamos lá, já que você não acredita no meu Deus, vamos de homem para homem. Eu falo que não vai chover, faz chover. Vai lá, clama o seu Baal, clama a Azerá, clama o... Vai, de homem para homem, faz chover. Diante de um filho da verdade não existem acusações. Aqueles que são completamente influenciados pelo Espírito têm uma intimidade profunda e contínua com a verdade. Por fim, aqueles que são completamente influenciados pelo Espírito Santo são inspiradores de grandes colheitas. Aqueles que são completamente influenciados pelo Espírito são inspiradores de grande colheita. Capítulo 8 de Atos. A história não poderia ter outro final no capítulo 7. Estevão morre. Estevão assina o seu testemunho com sangue. E desencadeia-se, ou melhor, avoluma-se a isso, uma terrível perseguição. Verso 1 do capítulo 8. Só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus, certo? Qual foi a ordem do Senhor para os seus? Vão e preguem. Vocês vão receber poder para pregar. Só que até esse devido momento, eles estavam sendo cheios do Espírito Santo e continuava todo mundo ali em Jerusalém. Caramba, que legal! Todo mundo falando em outras línguas, todo mundo aqui junto, que bênção, que legal, estamos sendo transformados, que coisa. E estava volumando, e aí teve que colocar os diáconos. Que coisa linda! A igreja aqui está crescendo. Aí eu imagino o papai dos altos céus dizendo assim, gente, eu não mandei vocês ficarem aí. Eu mandei vocês pregarem. O Senhor permite um justo tombar para que tantos outros comecem a pregar. Pegou a visão, igreja? O Senhor permite um justo entregar a vida para que muitos outros comecem a pregar. O sentido do capítulo 8 para nós aqui é que o Senhor está impelindo os seus filhos a pregarem. E sabe qual é o primeiro lugar que eles vão? Samaria. E Filipe vai, e Pedro e João vão, e depois tem lá o eunuco, e começa a pregação. E até mesmo outros que não são mencionados aqui, voltam para os seus devidos lugares, mas voltam pregando. Voltam testemunhando, voltam sendo testemunhas da cruz. Porque agora estavam cheios do Espírito, estavam plenamente influenciados pelo Espírito. Olha essa frase. O sangue de um justo pode pôr uma igreja inteira em movimento. O sangue de Estevão na terra pôs a igreja apostólica para funcionar. Para se movimentar, melhor dizendo. Só que isso aqui já é lindo, né? Mas o sangue de um justo põe uma igreja inteira em movimento. Ele pôs o Espírito dentro de nós pelo derramar do seu sangue. Ele nos tornou dignos de ser morada do Espírito Santo através do seu sangue. É por isso que eu preciso ser influenciado completamente pelo Espírito Santo. É por isso que eu tenho que ter a minha alma completamente preenchida pelo Espírito Santo. Estevão não viu multidões sendo conquistadas, mas o sangue dele regou a semente. Eu imagino essa galera indo pregar dizendo assim, rapaz, teve um tal de Estevão, que foi diante do Sinédrio e moeu os caras, cheio do poder de Deus. Deus está com a gente, bora para cima. E aí enfrentamos leões, Coliseu, perseguição. Não precisa ser essa não, tá?
Estevão inspirou grandes colheitas. Colheitas essas que vão ser feitas hoje na IPA. Colheitas essas que vão passar pelas nossas mãos. Porque hoje nós continuamos como testemunhas da mesma mensagem que Estevão pregava. Da mesma mensagem que Jesus nos entregou. Uma vez que definitivamente sujeitamos as nossas vontades e desejos ao Senhor, inspiraremos gerações que sequer conseguimos imaginar. O seu testemunho hoje vai inspirar os seus tataranetos. E nem um amém crente. Se você hoje decidir entregar, transformar, render os seus desejos e vontades ao Senhor, se você hoje tomar a decisão de ser completamente influenciado pelo Espírito Santo, o seu testemunho vai chegar aos seus tataranetos. Lá no fim do retiro tinha um povo maluco que pregava o testemunho da cruz. Muitos tombaram, mas a mensagem dele chegou até nós. Aqueles que são completamente influenciados pelo Espírito têm um propósito de vida extremamente elevado. Têm uma intimidade profunda e contínua com a verdade. Mas são inspiradores de grandes colheitas. Inspiradores. Convido você a se colocar de pé e assim eu concluo. O convite para ainda hoje é o seguinte: sermos totalmente influenciados pelo Espírito Santo, até que seja impossível distinguir o que é o Espírito e o que somos nós. Estarmos tão unidos, tão atrelados a Ele, que só consigo enxergar Ele, não nós. Sermos tão consumidos pela presença dEle, que só seja possível ver Jesus em nós. Você fala como Ele, você age como Ele, você tem o perfume dEle. É impossível que você não seja discípulo dEle. Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.